Eu gostaria que você, primeiramente, se apresentasse com seu nome e que você ache necessário que seja dito nesse vídeo de introdução. Bom, sou Maximiano, todo mundo me conhece como Max, né? Sou formado em História e nesse momento agora quero agradecer o convite, né, por participar aqui desse momento e estou aqui discutindo, né, falar um pouquinho sobre o livro de Eric Hobsbawm, Era dos Extremos, que foi um dos últimos trabalhos, né, que eu li recentemente. Poderia falar, apresentar assim, o nome do livro, o porquê de ter escolhido o livro, o porquê desse autor? Bom, o livro, esse aqui, certo? Eric Hobsbawm, Era dos Extremos. Na verdade, esse é um livro que eu comprei desde a minha graduação de História, há um tempo atrás, né? E que eu li alguns capítulos dele na disciplina de História Contemporânea. É um livro muito bacana, tal, que é uma espécie de continuação da trilogia, né, dele, das eras, né, que era das revoluções, do capital dos impérios, né, que ele tem aquela trilogia, e depois ele faz uma análise do século XX, né, que ele chama do breve século XX, nesse livro, e eu tinha comprado para trabalhar na disciplina de História Contemporânea, né, e passei, né, li alguns capítulos, ele ficou na estante aqui guardadinho durante um certo tempo, e como eu li os outros livros, nas outras eras dele, né, disse, não, eu vou parar para discutir um pouquinho, né, para espairecer um pouco as leituras que eu estava fazendo. E eu terminei, né, concluindo aqui a leitura da Era dos Extremos, que é um livro bem interessante e, né, concluí, né, vamos dizer assim, pelo menos a discussão de Hobsbawm sobre as eras. E o porquê do autor? O interesse do autor? Tem interesse no autor ou foi só pela obra, pelo título da obra em si? Na graduação ele é um autor, não só na graduação, que foi muito falado, mas para quem faz história, quem trabalha com história, ele é um autor extremamente interessante e muito importante, né, nas discussões historiográficas como um todo. E assim, eu confesso que ultimamente ele fugiu um pouco do meu interesse de leitura, né? Eu estou numa outra vertente, né, de leitura, mas como eu disse, né, eu estava lendo algumas outras obras e eu resolvi dar uma mudada, já que eu vou querer mudar um pouco a logística do que eu estou lendo, estou trabalhando, vou terminar de ler as eras, né, está aqui esse livro, vou pegar para discutir. Mas ele é um autor, para quem faz história, para quem trabalha com história, quem também quer entender esse processo, né, da modernidade até a contemporaneidade, pelo menos ali até o início, vamos botar assim, do século XXI, né, final do século XX, início do século XXI, é um autor bem interessante, porque ele vai pegar ali desde o século, né, 17, 18 até quase a nossa realidade atual. Mas é um autor bem interessante, muito, muito positivo de se trabalhar, né? Um tipo de leitura e de escrita, né, um pouco sistemática, alguns pontos, mas bem interessante. Pelo menos nesse livro, em comparação com os outros, eu gostei muito dele, porque ele foi muito mais explícito, né, nos pontos que ele está trabalhando do que nos outros. Foi uma leitura que eu achei. Hobsbawm é um autor fácil ou é algo que você tem que ter um aprofundamento teórico para entender e compreender o que ele quer passar em suas obras? Não existe autor, botar assim, autor fácil e difícil, isso é muito relativo. Eu não acho que existe fácil e difícil. É um tipo de análise distinta, né? Ele está fazendo aqui uma análise que, se você vai pegar um século XX, pegando praticamente aqui a obra dele lá desse breve século XX, né, que ele trabalha, e se você for analisar todos os vieses que ele está querendo analisar, é uma obra que não vai ser uma análise acurada de todos os pontos, obviamente, porque, né, fica quase impossível você pegar um século praticamente de análise historiográfica e vários pontos que ele está colocando, várias realidades, vários momentos interessantes que você pega, Primeira Guerra Mundial, Segunda, Revolução Russa, você vai pegando todos aqueles pontos
ele não vai fazer uma análise acurada, né? Mas você tem pelo menos uma perspectiva assim, de uma visão ampla, né, do que está se processando naquele momento. Agora, eu não colocaria como autor difícil, é um autor de uma escrita muito fluida, né? Eu acho uma escrita clara, né? Diferente de alguns autores que passa boa parte das suas obras, né, teorizando muito, né, rebuscando muito a sua escrita, né, para chegar a uma certa conclusão. E ele não, era muito direto nas suas conclusões, seus pontos de vista. E nesse livro, né, por ele mesmo colocar várias vezes que ele se identifica, ele se vê naquela pesquisa, ele muitas vezes é sarcástico, né, tira onda nos textos, naquelas partes ali, que é bem interessante. Eu acho que assim, é uma leitura, confesso, demorei, porque são várias atribuições que eu estou tendo, né, para poder, né, parar para ler só. É um livro amplo, né, porque não é um livro pequeno, né, é um livro amplo, mas é uma leitura tranquila, né? Quem tiver uma base histórica, né, entender esse contexto, eu acho que é uma referência para quem de fato quer entender um pouco dos acontecimentos que se processam, né, no século XX, até o porquê a gente está passando, né, por algumas dificuldades atualmente. Então, esse livro você o indica para qualquer leitor, independente dele estar cursando história ou não. Ele vai ser uma obra que vai poder chegar e atingir a todos, vamos assim dizer. É assim, eu acho que é uma leitura para quem gosta de ler, quem se identifica com a parte da escrita histórica, né, dá para trabalhar tranquilamente. Claro, se você já tem uma base do conhecimento histórico, você já tem uma compreensão do processo, né, histórico como um todo, fica uma leitura bem mais tranquila. Mas ele não é nada impeditivo, né, se eu não souber do contexto histórico, como é que eu vou entender? Não, claro, vai ter algumas dificuldades, alguns eventos, alguns acontecimentos que ele cita no livro. Se você não tiver uma concepção prévia, você não vai conseguir compreender. Mas, no geral, é um livro que qualquer pessoa, né, que tenha que goste de leitura, que queira entender um pouco desse processo, desse, como eu digo, breve século XX, eu acho que é uma leitura válida e muito, muito boa mesmo. Tranquila, não vai ser uma coisa que vai arrancar seus cabelos, né, assim, como é complicado, não. Você vai conseguir entender tranquilamente essa parte, esse processo como um todo. Um livro dessa densidade, na questão de número de páginas, você acha que afugenta leitores? Rapaz, eu acho que assim, muitas vezes as pessoas chegam a ver um livro, aí vê a espessura do livro sem nem ver o conteúdo, né, o recheio do livro. Vê um livro grosso, Ave Maria, que livro, esse livro é grosso demais, não vou nem ler, isso não dá pra mim. Mas na verdade tem livros muito fininhos, né, 100 páginas, 200 páginas, que são extremamente densos. Você quebra a cabeça, você tem que ler 3, 4, 5, 6 vezes aquela mesma obra para poder estudar de fato o que está sendo colocado. E tem livros que tem, como eu estou colocando aqui, pode ter 800, 900, 1000 páginas, que seja uma coisa bem mais fluida e tranquila de se compreender, né? Esse livro, como eu disse, eu demorei a lê-lo porque foi num momento conturbado de trabalho meu, né? Eu tive que fazer várias outras coisas ao mesmo tempo, então o meu tempo ficou muito curto, né, para poder, né, concluir. Demorei um certo tempo, mas como eu estou dizendo, é um livro que vale muito a pena quem gosta de história, mas não só para quem gosta de história, mas para quem quer entender e compreender um pouco desse processo, né, dessa contemporaneidade nossa, do século XX para cá. Eu acho que é uma leitura muito válida e muito importante para a gente. Então, para encerrarmos, peço novamente que você mostre novamente o livro, faça suas indicações e considerações finais a respeito da obra que você acabou de ler. Não, como eu já falei desde o início, né, a obra esse do Eric Hobsbawm é uma obra síntese, certo? É uma obra síntese e tal. E o que acontece? Você não vai esperar aqui uma análise aprofundada da Primeira Guerra Mundial, o que foi a Segunda, o que foi a Guerra Fria,
né? Você não vai ter uma análise muito aprofundada, mas você vai ter o quê? Uma visão ampla dos principais pontos que se processaram, na verdade, no século XX, que você vai poder conseguir, né, ter essa visão, né, bem ampla, vamos dizer assim, na perspectiva geral. É um livro que eu recomendo, de fato, uma leitura simples, não tem grandes mistérios, embora seja um historiador muito bom, muito citado na academia, né, pelo menos na faculdade onde eu estava, né, onde eu cursei e tal. Muitos professores, né, sempre utilizavam ele, não é à toa que eu comprei para a disciplina de História Contemporânea. E assim, é um livro muito bom, mas, como eu digo, ele é como se fosse o quarto livro, né, porque teve a trilogia inicial das eras, né, que era das revoluções do capital e dos impérios, né, e depois ele faz a Era dos Extremos, que é este livro. E eu acho interessante que a gente, sim, claro, você pode ler independente de cada um, mas seria interessante também pegar uma sequência para entender o que está se processando naquele momento até chegar no século XX. Mas nada impede de você pegar o livro Era dos Extremos, né, que é um livro, como eu disse, é denso no sentido de ter muitas páginas, né, é muita informação, são coisas muito amplas, mas no geral é um livro extremamente válido que eu recomendo para todas as pessoas, não só para quem faz história, né, mas para toda aquela pessoa curiosa que quer saber um pouquinho mais sobre o século XX, como ele coloca, né, o breve século XX, que para Hobsbawm, na visão dele, o século XX ele começa a partir de 1914 e se encerra ali, praticamente ali, que ele coloca em 1991, mas seria praticamente ali com a queda do Muro de Berlim. Então, agradeço a vocês, né? Até um próximo momento, para discutir uma outra obra, se for o caso, né? E a gente vai se vendo por aí. Até mais, tchau, tchau.